dia. Obrigado a todos pela oportunidade aí. Quando eu fui convidado, eu falei, puxa vida, visual merchandising, precisei até dar um Google, porque realmente, assim, não é minha praia. Eu sou comerciante, eu brinco que eu sou comerciante, e aí a jornada, aí eu vou contar um pouco da jornada e como a gente veio conhecendo esse novo mundo do visual merchandising. Na verdade, para contar a história da Sonedo, eu preciso contar a história da minha família, né? Bom, meu pai veio do Japão, né, com 4, 5 anos de idade, foi direto para a lavoura, né? E depois da lavoura, depois de alguns anos, eles conseguiram abrir a primeira loja de varejo de roupas infantis, né? Essa na foto sorridente é a minha mãe, que me inspira todo dia, né? Em 92, a gente inaugura a nossa primeira perfumaria. Eu não sei se alguns conhecem, é uma rede chamada Sumire Perfumaria, né? E a gente inaugura em 92 lá em Franco da Rocha. Alguém conhece Franco da Rocha aí? Né? Então, a perfumaria é engraçada que ela tem uma característica que ela não tem muito em shoppings, assim, ela tem essa característica de estar em regiões mais afastadas, né? Essa é minha irmã, então, em 94, eu Minoro, entro no ramo de perfumaria. Então, vocês podem ver que era uma perfumaria tradicional. Vocês conhecem perfumaria? Era balcão, prateleira de vidro, né? Então, essa era a realidade da perfumaria em 94, né? E aí, depois a gente, né, evoluiu para prateleiras de ferro, prateleiras brancas de ferro, tal, né? E, de certa forma, as coisas funcionavam, né? Mas aí depois a gente pulou para as prateleiras pretas com iluminação, né? Então, assim, o que acontecia, né? Não tinha muito padrão. Tá vendo? Funcionava, tá vendo? A coisa até que funcionava, né? A gente falava muito de volume, né? Era tudo amontoado. Olha a padronização de comunicação, né? Então, assim, padrão 0, tal, né? Mas isso foi a era pré-KT. Vocês conhecem a KT, de um tal de Júlio Takano e Roseli Kawahara? Essa foi a era pré-KT, né? E aí, em 2019, deixa eu explicar um pouquinho, só para contextualizar, né? Em 2018, né, eu e minha família, a gente assume uma outra rede de perfumaria chamada Perfumaria 2000, né? E aí a gente funda a Soneda em 2018, tá? E aí, em 2019, a gente não tinha loja em shopping, e por 2 ou 3 anos, eu acho que eu conheci o Júlio e a Roseli em 2017, na NRF lá de Nova York, e ele fazendo as visitas técnicas e eu acompanhando. Eu falei, poxa, esse japonesinho aí entende de varejo. Porque acho que a intenção de querer deixar a loja bonita sempre existiu, sabe? Mas todos os profissionais que eu chamava, os arquitetos, né? Eles sempre falavam muito de beleza e pouco de funcionalidade. Eles falavam, eu falava, e eu chamei vários, viu? Não chamei poucos arquitetos. Eles falavam muito de beleza, beleza, beleza. E eu falava, puxa vida, né? Mas aí eu discordava, sabe? E aí, quando a gente, né, acompanhava a visita técnica do Júlio lá em Nova York, ele falava da funcionalidade. Aqui mudou o piso, aqui você pode ver que a iluminação está assim. Eu falei, caramba, né? Faz muito sentido o que ele está trazendo. Então, a gente visitava desde Starbucks Roastery, Nike, Gucci. Então, assim, independente do negócio, ele dava a explicação para o que estava acontecendo de fato. Então, eu falei, nossa, faz muito sentido. E aí, em 2019, a gente escolheu o Shopping Maia de Guarulhos, porque lá em Guarulhos era a nossa principal base, era a nossa principal loja, estava lá. A gente tinha uma loja bem grande lá no centro de Guarulhos. E, de novo, calçadão, aquela muvuca toda, né? A gente, do lado da Riachuelo, com uma loja de 2.000 metros, tal, a gente falou, não, vamos abrir aqui em Guarulhos, que pelo menos todo mundo já conhece a marca, vai ser mais fácil. E aí eu levei o Júlio e a Roseli para essa loja grande de Guarulhos, e depois eu falei, agora a gente vai lá para o shopping. E aí, assim, a minha família ficava, mas deve ser caro, mas deve ser caro, mas deve ser caro. Eu falei, eu nem vou perguntar o preço, né? Então, foi engraçado que aí a gente conheceu a loja de Guarulhos de manhã, depois fomos para o shopping, e aí a gente foi almoçar, e aí eu falei, olha, né, aqui está a chave da loja, nem quero saber do orçamento, né? Pode fazer, porque eu acho que, assim, naquele momento, não era
o dinheiro que ia mudar aquela relação, né? Porque assim, se era caro ou barato, se funcionar, saiu barato, se não funcionar, saiu caro. Então, de fato, eu falei, não, e eu era um cara, engraçado, que assim, eu ia para a NRF, eu ficava com o celular filmando a iluminação, filmando, sabe, tudo que era de mobiliário. Então, né? Então, assim, a minha atenção, eu acho que não estava onde deveria estar, né? Aí eu falei, não, trouxe o Júlio aqui, falei, ó, carta branca, vocês podem criar, desenvolver aí da forma como vocês acharem que deve. Aí, um tempo depois, a Roseli me mandou o orçamento, eu falei, não, já está aprovado. Eu falei, não é o preço que vai mudar essa relação. Graças a Deus, né, depois eles me chamaram para apresentar o projeto, eu fui lá meio que preocupado, né, porque eu sempre quis meter o dedo em tudo. E quando ele fez a apresentação, inclusive eu falei para ele, falei, puxa, mas não faltou preto, né? Lembra, Júlio? Será que não faltou um pouco de preto, né? Ele falou, não, porque preto vai trazer um ar muito premium e talvez não seja o caso, tal, né? E aí eu falei, não, faz sentido, tal. E aí a gente vem com a loja do Maia, né? Então aqui em cima ele cria o Sonedo Studio, que é um local de aplicação de serviços, tá? Né? E aí você vê que fica mais organizadinho, né? Chegou essas peças aqui de valorização, às vezes eu não sabia nem montar. Falei, graças a Deus o Fábio, o pessoal foi lá montar no dia anterior, porque a gente não sabia nem para que era, né? Para nós, na nossa cabeça, não, vamos meter mercadoria nesse negócio aí, vamos, né? Era aquele modelo de loja que a gente quer volume, de fato, sabe? A gente sempre pensou em volume, né? E aí ele trouxe esse modelo e, graças a Deus, foi um sucesso, a aceitação foi super boa, tal. E aí a gente passa a entender um pouco mais desse universo do visual, né? Eu lembro que ele fez uma parede lá e ele botou uma caixinha assim, ó, aqui você vai botar o seu secador mais premium como se fosse uma joia rara, sabe? Era um negócio assim, sabe? E aí para nós ficava um negócio até meio sem sentido naquela época, né? Mas hoje faz todo sentido. E aí a gente, né, tem aqui o antes, né, e o depois, né, tá vendo, né? Aqui eram as prateleiras de vidro, tal, né? Aqui na prateleira preta, tal. Aqui a maquiagem, né? Aqui a maquiagem, todas as indústrias mandavam seus móveis, né? E aqui não, Júlio, não. Vamos trazer uma padronização dos móveis para não ficar essa bagunça de organização, né? E aí, em junho de 21, a gente inaugura a nossa flagship na Augusta, né? Então, a gente entendeu que esse mercado, um pouquinho mais C mais B, ele não conhecia de perfumaria de fato, assim, sabe? Quando a gente foi alugar esse prédio aqui, não sei se vocês sabem onde ele fica na esquina com a Paulista, né? Esse daqui é o Banco Safra, que é na esquina, e esse imóvel pertence ao Banco Safra. E quando a gente foi alugar, eles tinham mais 3 players querendo alugar. Eu acho que era a Centauro, a Madeiro e a Calunga, querendo alugar, tal. Mas perfumaria não vende perfume? Como que vocês vão... tanto perfume para vender assim? Foi a primeira pergunta que o Safra me fez. Eu falei, não, perfumaria é muito mais que perfume e tal. Aí o Júlio teve que montar uma apresentação assim em tempo recorde, né? Não, olha, ele fez lá um 3D super legal de 7 minutos, aí mostrou para a diretoria do Safra. Ah, agora entendemos. Então tá, então vamos alugar para vocês, né? E aí nasceu a Sonedo Augusta, né? E ele fez todo um telão virado para Paulista, tal, né? E aqui o estúdio, né? Então aqui a gente tem os serviços também, espaço instagramável. Começa a trazer um outro olhar, né, para a nossa ponta de gôndola era muito volume, né? Na verdade era só né? Então as mesas de valorização, a gente trouxe os dermos, os perfumes, né? E a gente entendeu que esse público C+, B, ele carecia de outros produtos mais premiums que a gente não tinha, né? Então isso nos forçou a buscar outro mix de produto, né? A gente passou a procurar outros mix de produto, né? Então, né,
área vegana, OPI, vela. O pessoal, né, começou a entender e aí a gente criou, na verdade, mais um canal de monetização, né, porque a gente não comercializava os pontos, né, e aí a gente percebeu que a demanda existia e eles queriam, né, esses espaços exatamente para, né, os queridinhos, tal, Alpha Parf aqui. E aí essa loja da Augusta também nos alçou a ser procurados pela Daiso, né, que é uma multinacional japonesa que está em 29 países, tem mais de 5.000 lojas no mundo, para fazer uma parceria de store em store. Então hoje a gente é parceiro da Daiso, a gente tem corner em todas as lojas, né? Mas store em store eles pedem pelo menos 100 metros, então a gente só tem algumas unidades. A gente deve ter umas 8 store em store, mas é um produto que a gente entendeu que era um mix complementar e ele não brigava com os nossos públicos. A pessoa não deixa de comprar um shampoo porque vai levar um negocinho da Daiso, então se tornou para nós um diferencial competitivo muito interessante, né? Aumentando a nossa cesta. Né? Então, aqui outros pontos, né? Neutrogena, vela, sabe? O pessoal, né? Para vocês terem uma ideia, esse móvel aqui, da Neutrogena, a Neutrogena é da Johnson, não sei se vocês sabem, e a Johnson, ela não atendia perfumarias, ela só atendia farmácia. E a Soneira foi a primeira perfumaria que eles começaram a atender diretamente. Esse ponto específico da Augusta, da Neutrogena, é o metro quadrado que mais vende Neutrogena no Brasil, per capita, né? Então, lógico que, se você pegar as redes grandes, né, em volume, pela quantidade de lojas, eles compram mais, mas por metro quadrado, por loja individual, a nossa é a que mais vende. Né? Então, né, Kiss, Giovanna Baby, Boticário, né, até a própria mesa de valorização, agora a gente consegue comercializar. Então, começou a despertar a gente para um outro tipo de negócio também. Então, quando a gente entendeu que tinha uma carência, essa classe C mais B, porque elas estavam muito acostumadas ou com a Sephora lá em cima, né, ou com as perfumarias de bairro, né? E foi interessante que em alguns anos tem algumas redes de perfumaria de fora do estado, né, que é o Mundo do Cabeleireiro e a Bel Salvador, que são do Nordeste. E eles começaram a abrir lojas no shopping de São Paulo exatamente porque era um mercado que nós poucos explorávamos, né? Só que eles começaram a abrir lojas de 150 metros, 200 metros no máximo, lojas satélites. Com essa loja da Augusta, até antes disso, deixa eu falar, a gente inaugurou essa loja da Augusta em junho, e em novembro a gente teve o prazer de participar do projeto da Super Casas Bahia, da Mega Casas Bahia lá. Então, quem não foi, visite. Ó, a Gislaine está lindona porque disse que fez o cabelo na Soneda ontem lá. Né, no estúdio lá da Soneda. Então, assim, quando o Júlio traz da gente ser um ecossistema que realmente está aberto a entender o consumidor, a conveniência do consumidor, sabe? Então, né, a gente ficou super lisonjeado porque entendeu esse conceito quando a Casas Bahia fala de não é concorrente, é complementar, então faz sentido a gente estar dentro do mesmo espaço, né? Então foi por isso que a gente também aceitou com a Daiso, e aí a nossa cabeça vem evoluindo, porque, sabe, poxa, são negócios complementares, então faz sentido dividir o mesmo espaço e zero problema, é conveniência para o cliente, é assertividade para o cliente, né? Então a gente resolveu avançar nesse modelo de loja. E nesse target de público que a gente entendeu que tinha um buraco ali. Então, quando a gente está muito na rua, no calçadão ali, um dos principais pontos que eu fico reclamando com os meus fornecedores é exatamente essa informalidade dos concorrentes. Porque a gente, como é um pouquinho maior, a gente é lucro real, paga tudo bonitinho. Aí vem o cara lá, abre um simples, aí compra sem nota, vende sem nota. E aí os caras falam, pô, esse japonês está roubando, pô, o cara está vendendo a tanto e o cara, né? Então, assim, a gente fica, eu brinco que a gente fica como se fosse na praia, só tomando onda na cabeça todo dia. Todo dia vem gente falar de preço, E quando a gente foi para Augusta, e em março desse ano também a gente inaugurou uma loja na Vergueiro,
Ninguém fala de preço. Então, sabe, a experiência estava falando muito mais do que o preço, né? Então, a gente entendeu que é importante, né, a gente clusterizar a Sonedo. Então, sabe, nas lojas de Franco da Rocha, nas lojas que a gente já está na periferia, ok. E a gente tinha essa crise de identidade. E agora? E agora? Então, a gente falou, não, quem quer eficiência, vamos entregar eficiência. Mas quem quer experiência, vamos entregar a experiência. De repente, aquela pessoa da periferia, ele quer chegar e comprar um negócio dele e quer ir embora. E a gente está querendo vender experiência e o cara não, quer que eficiência, ele quer descansar. Hein? Sabe? E a gente fica lá, né? Então, a gente realmente entendeu que a gente precisava avançar, né, nesse sentido, e aí a gente começou a clusterizar dessa forma. As lojas eficiência, as lojas experiência, e algumas lojas vão ser híbridas, evoluindo para a experiência, né? E aí como a gente fez esse planejamento de fazer essa mudança de posicionamento, a gente resolveu fazer um evento, faz um mês atrás, dia 25 de maio, e convidou os principais fornecedores para realmente mostrar esse novo posicionamento que a Sonedo ia ocupar, que era qual? Qual o movimento que a gente fez? A gente chamou todos os principais gestores de shopping, né, Multiplan, Aliança Sonae, Ancar, BR Malls, Iguatemi, lá para essa loja da Augusta e falou, olha, essa loja aqui tem 600 metros. Com 600 metros, a gente vira a âncora do seu shopping. Será que essa loja faz sentido dentro do seu shopping? Essa foi a pergunta que a gente fez para todos os administradores de shopping, né? E aí todos, né, lógico, vivendo a experiência de estar lá, sabe, né, vendo o nosso mix, eles falaram, puxa, faz todo sentido essa loja ter dentro do nosso shopping. E aí a gente começou a negociar alguns pontos, né? E aí a gente fechou alguns, e aí a gente fez esse evento para lançar, porque não adiantava a gente falar, ó, agora a gente quer esse público. A gente queria lançar a ideia, mas também mostrar a ação por trás da ideia, né? Então a gente falou, ó, e aí a gente quis, já que a gente estava indo para mostrar a nossa experiência, então a gente fez um evento exatamente com experiência, né? Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. Que me faz sentir poderosa. Questão.
é um dia. Eu sou contente. Na verdade, eu estava falando desse evento que a gente fez para lançar esse projeto. Tá? Então, o que a gente fez? A gente fez um evento lá no pavilhão japonês do Parque do Ibirapuera, né? Não sei se todos conheceram já. E lá tem um espaço super legal, tem as carpas enormes, né? E aí a gente fez uma cerimônia do chá com 50 convidados, né? Então, as indústrias mandaram lá seus representantes lá. Então, né, o pessoal todo de kimono, recepcionando, aí fizeram a cerimônia do chá. Depois eles alimentaram as carpas, aí depois o Júlio veio e apresentou esse projeto para o pessoal. O que tem de diferente daqui para Augusta? A gente vai estar comercializando esses quiosques solos, que são, na verdade, ilhas de 3x3, mais ou menos 10 metros quadrados, 3 e alguma coisa, né? Onde é um ponto extra focal. Então, assim, a gente vai ter os produtos deles no ponto original, e aqui seria um ponto extra, né, para a gente comercializar essas ilhas, na verdade, né? E antes de ontem a gente começou a comercializar, né, essas ilhas, né? Então aqui tem parede, tem quiosque da... Estou na frente do povo. Aqui é da loja da Paulista, né? Então, assim, o Júlio está planejando lá alguns... aqui não seria um rooftop, mas seria um jardim aberto lá com serviços e tal, né? A Vela já fechou. Então, né? São 5 lojas, e aí as empresas a gente começou... Na verdade, a gente tem 5 quiosques e aí eu falei para o Júlio, acabei de falar para ele que a gente está com um problema, que a gente apresentou o projeto para 6 empresas e as 6 empresas querem todos os quiosques e agora está faltando o quiosque. Então, assim, é um pouquinho de, não sei se quem, né, já viajou, lógico que guardadas as devidas proporções, a Macy's tem as ilhas deles, né, a Galeria Lafayette tem, e agora a Soneda também vai ter o seu jeitinho de mostrar diferente essas empresas. Então, todas essas empresas estão se comprometendo a trazer o serviço dentro dessas áreas, né? Então, são áreas especiais, e aí a condição é que realmente eles mostrem a história que eles querem contar dentro da área deles. Não basta simplesmente pagar e, né, botar o produto em si. Eles vão ter que nos convencer que vão fazer um trabalho legal. A Boticário, pela VUT também já fechou, né? Então, assim, tem, né? Porque quando a gente está falando de classe C mais B, a gente está falando de Itaquera, né? Itaquera também tem classe C mais B. E aonde eles iriam? Eles iriam no shopping, né? Então, Shopping Light também é no centro de São Paulo. Estrategicamente, geograficamente, a gente entendeu que fazia sentido a gente ter uma loja lá no centro. Então, né? A gente também fechou já Shopping Tabuão e Shopping Campo Limpo, que eu sei que são periféricos, mas são shoppings consolidados, e que a gente vai ter uma área de 700, 800 metros nesses shoppings também. Esse Pátio Paulista é o único que eu ainda não assinei, né? Mas que está em vias de receber a proposta ontem, a contraproposta. E aí a gente está estudando, nem falei para o Júlio, eles liberaram a área do Buda Spa, porque o Júlio falou, se pegar essa área aqui do Buda Spa, vai ficar com 29 de fachada, vai ficar sensacional. E eles já falaram que aceitam fazer essa modificação lá, né? Então, são os projetos que a gente está trazendo aí. Bom, essa é a nossa historinha aí, porque a gente tinha para dividir com vocês. Obrigado pela atenção de todos aí. Né? Eu dividi um pouco, né? Eu acho que assim, a evolução da Soneda passa por essa intenção, que é essa sementinha de querer, né? Então a gente sempre estava viajando, buscando, querendo evoluir, querendo entregar uma melhor experiência para o cliente. E aí, né, contratei a KT, a Ômega também, obrigado aí, né, a iluminação do Augusta,
a Andréia da Creative também, fizemos com a Creative e com a Ômega aí. Então, essa é a nossa historinha. Obrigado aí a todos aí, fiquem com Deus aí. Minoro, como é que vocês tiveram essa ideia de transformar a perfumaria, que já vendia, já devia vender bem, mas num ponto de encontro, de experiências, assim, rumo ao ecossistema de beleza? Bom dia. Na verdade, eu acho que ela nasce de uma intenção, né? Eu acho que a intenção fundamental era sempre atender bem. E aí, quando você tem essa intenção, a gente brinca que é uma sementinha. A intenção é como se fosse uma semente. Então, essa primeira intenção, essa vontade de querer atender melhor, de buscar esse serviço, essa conveniência melhor para o cliente, nos fez buscar estudar, evoluir. E aí a gente passa a visitar a NRF em Nova York atrás de aprendizado, de busca. E aí numa dessas aí a gente conheceu o Júlio Takano e a Roseli Kawahara. E aí quando a gente entendeu que a gente estava na hora de conhecer o mercado de shopping, a gente foi buscar a dupla, né? E aí, assim, eles mostraram um outro universo. Então a gente sempre teve a intenção, mas a gente não era a nossa praia, né? E era engraçado que a gente sempre trazia arquitetos, eles sempre falavam assim, isso é mais bonito, isso, sabe? Eles falavam muito de beleza e pouco de operacionalidade, sabe? Realmente de eficiência do negócio em si, da disposição dos produtos, da disposição das gôndolas e tal. Então, essa inteligência, quando a gente resolve trazer eles, foi sensacional. E aí o resultado ele vem evoluindo a cada ano, porque a gente percebe o quanto o cliente gosta de ver os produtos bem expostos, essa qualidade do serviço assim também, né? E os objetivos da Sonet, das metas que vocês pensaram em atingir, não só o público C, que já tinha garantido, mas um público B, talvez A, está sendo atingido? Sem dúvida, né? Eu acho que assim, conforme a gente foi... o Júlio nos ensinou a fazer um mapeamento geográfico de São Paulo e a gente começou a buscar alguns desertos geográficos onde talvez fizesse sentido uma Sonet. E quando a gente começa a abrir essas lojas, começa a perceber a reação dos clientes e a aceitação dos clientes para essa nova fase, para essa nova cara de Sonet, a gente percebe que realmente ali tinha um outro nicho a ser trabalhado, né? Onde eles estavam não tão preocupados com o preço, mas sim com a qualidade de serviço do ambiente. E a gente sempre fala, né? Acho que o preço não pode ser diferencial. O diferencial tem que ser atendimento e experiência mesmo, né? Daqui para frente, sabemos que Soneda vai abrir mais lojas em pontos estratégicos, que nem a Avenida Paulista. O objetivo é também voltar para as antigas lojas e transformá-las também nesse ecossistema de beleza? Na verdade, esse foi um ponto que trouxe bastante reflexão para nós e nós entendemos que a gente precisa ser a melhor ferramenta entre a indústria e o cliente. Então a gente entendeu que a gente precisava entregar para o cliente o que ele realmente quer. E aí a gente começou a clusterizar a Soneda em duas famílias, nas lojas eficiência e nas lojas experiência, sabe? Então, tem muitas lojas que são mais periféricas que o cliente ele quer comprar, ir embora e descansar, né? Então, a gente vai entregar a eficiência onde ele quer eficiência e a gente vai entregar a experiência onde ele está disposto a viver essa experiência. Tá ótimo.